Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus por mais uma manhã na presença do Senhor. E hoje eu tenho uma palavra muito poderosa. Se você tiver com a sua Bíblia aí, tiver sua Bíblia no seu celular, acesse ela aí, abra a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 1. Hoje nós vamos falar sobre equilíbrio, sobre emoções. Vamos falar sobre algo que mexe muito com a vida de qualquer pessoa. Você já reparou que quando o nosso emocional não está bem, nenhuma área da nossa vida parece que vai bem? Parece que tudo trava, parece que tudo para. E quando eu falo de emocional, eu não falo só em questão de relacionamento, não. Eu falo de estar feliz, estar alegre na presença do Senhor. Porque o inimigo, todos os dias, ele vem para nos tentar fazer desistir da presença do Senhor. E o mais interessante é que o livro de Juízes, ele fala sobre um rei que tirava o equilíbrio das pessoas. Livro de Juízes, capítulo 1. Aleluia. Todos acharam? Para a gente poder ler. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão. Verso 4, tá? Juízes 1, 4, perdão. Juízes 1, verso 4. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na mão os cananeus e os perizeus. E feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele. E feriram os cananeus e os perizeus. Versículo 6. Porém Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram e prenderam-no, e cortaram-lhe os dedos dos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos dos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pegou. E levaram-no a Jerusalém, e morreu ali. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, fala conosco, Senhor, através da sua palavra. Fala conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar, Senhor, nessa manhã de hoje. Pai, que através dessa mensagem nós sejamos edificados, nós sejamos transformados. Que através dessa mensagem nós vamos permanecer firme na tua presença. Senhor, que através dessa mensagem nós vamos entender que nada vai tirar, nada vai roubar a nossa paz e nada vai tirar o nosso equilíbrio, Pai. Senhor, desde já eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. Pode se assentar glorificando ao Senhor nessa manhã de hoje. Irmã, essa mensagem ela fala sobre equilíbrio. A Bíblia diz que tudo começa numa guerra. E quando a Bíblia fala de uma guerra, fala de que Deus, ele deu vitória ao seu povo, entregou os perizeus na mão do Senhor, na mão do povo de Deus. Só que o que me chama a atenção é que a Bíblia vai relatar sobre um rei chamado Adoni-Bezeque. Esse rei chamado Adoni-Bezeque, ele tinha um diferencial. Qual que era o diferencial dele? Quando ele entrava numa cidade, quando ele ia para uma guerra, quando ele vencia uma guerra, quando ele vencia o rei daquela cidade, quando ele vencia o exército inimigo, a Bíblia diz que ele cortava o dedo do polegar da mão e do pé de todos aqueles que ele vencia. E aí talvez você pode estar se perguntando, mas por que ele fazia isso? Por que cortar o polegar? Por que não matava? Por que deixava vivo? Em primeiro lugar, o inimigo, muitas das vezes, ele não quer nos matar, ele quer nos deixar desequilibrado dentro da casa do Senhor. Porque a gente desequilibrado, a gente não tem firmeza, a gente não permanece, a gente não cria raiz. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida que nada vai tirar o teu equilíbrio nessa manhã de hoje, que você vai permanecer firmado na casa do Senhor, que nada vai roubar a tua paz, nada vai te impedir de crescer na presença de Deus. Só que o interessante dessa mensagem é, apóstolo, por que ele cortava o polegar das mãos? Você quer ver uma coisa? A gente não dá valor para isso. Tenta segurar alguma coisa sem usar o polegar. Você não consegue. Você até consegue, mas não tem firmeza. Você vai pegar uma coisa aqui, ó, você precisa do polegar. Se você for tentar pegar sem ele, você não tem firmeza para segurar. E quando ele cortava o polegar dos adversários, ele estava dizendo assim: eu vou cortar o polegar porque agora eles nunca mais vão conseguir segurar uma espada com firmeza.
eles nunca mais serão nossos inimigos. Eles podem permanecer na cidade, podem permanecer vivos, só não vão poder lutar mais, só não vão poder guerrear mais. E você já reparou que dia após dia o nosso adversário, o nosso inimigo, ele corta o nosso polegar da mão muitas das vezes? Como assim, apóstolo? Ele traz coisas para a nossa vida que nos desestabiliza e faz com que a gente pare de lutar, faz com que a gente pare de guerrear, faz com que a gente queira desistir de tudo, abandonar tudo. Quem nunca acordou naquele dia e falou: hoje eu queria parar, hoje eu queria entregar tudo. Talvez tem coisas na sua vida, no seu trabalho, talvez a tua vida sentimental, talvez a tua vida financeira, talvez o teu espiritual está abalado nessa manhã, talvez porque o teu polegar foi cortado. Como assim, apóstolo? Talvez o diabo ele conseguiu entrar em uma área da tua vida onde ele sabe que é a tua maior fraqueza, e ele conseguiu te desestabilizar. Ele conseguiu, trazendo para essa palavra, cortar o teu polegar para você não ter firmeza para guerrear, para você não ter firmeza para batalhar. E a pergunta que eu te faço nessa manhã é: quando foi a última vez que você tirou um tempo na sua casa de oração? Quando foi a última vez que você tirou um tempo na sua casa para ler a palavra? Quando foi a última vez que você acordou e falou: hoje eu vou jejuar, hoje eu vou consagrar a minha vida a Deus? Quando foi a última vez que você entrou numa guerra, numa peleja? Quando eu digo guerra, eu falo guerra espiritual. Quando foi a última vez que você falou: Senhor, eu estou aqui pronto para o que der e o que vier? Quando foi a última vez que você fez isso? Meu Deus. Porque muitas das vezes nós estamos como os adversários de Adoni-Bezeque. O adversário ele se levantou contra a nossa vida e ele tirou a nossa estabilidade. E a Bíblia também diz que ele não só cortava o polegar das mãos, mas como ele também cortava o polegar dos pés. Por quê, irmãos? É outra coisa que a gente não dá muito valor, mas o nosso equilíbrio também depende do dedão. Para a gente poder permanecer de pé. Eles conseguiam ficar de pé? Conseguiam. Só que eles já não tinham mais firmeza. Você pode ver, o dedo mais forte que você tem é o polegar. É o que te dá firmeza, é o que te dá sustento. E muitas das vezes nós estamos trazendo essa palavra para os dias de hoje. A gente está criando firmeza aonde não é para firmar, e Deus permite que o nosso polegar seja cortado. Como assim, apóstolo? Às vezes a gente só está de pé porque alguém chamou a gente para ir para a igreja. Às vezes a gente só está de pé porque a gente gosta do pastor, porque a nossa vida está bem. Aí Deus permite as coisas acontecerem na nossa vida, que é para a gente entender que a gente não pode estar firmado no homem, nem firmado diante de uma situação, mas que nós devemos estar firmados em Deus. E talvez Deus permitiu esses reis durante muito tempo perderem a guerra e ficarem com seus polegares cortados, porque muitas das vezes confiavam na força do seu braço, confiavam nas riquezas que eles tinham. Porque tem gente que acha que para ser abençoado você tem que ter a vida financeira boa. Tem gente que acha que para ser abençoado você tem que estar num relacionamento bom. E para ser abençoado você precisa ter um relacionamento com Deus. Glória a Deus, aleluia. Ter um relacionamento é bom, ter uma vida financeira é boa, viver as coisas que estão aqui nessa terra, as coisas que nós podemos viver aqui nessa terra é muito bom. Só que melhor é ter uma comunhão com Deus, melhor é ter uma vida com o Senhor. Aleluia. E a Bíblia vai falar que esse rei, ele cortava os polegares para tirar o equilíbrio das pessoas. E mais uma vez eu quero te perguntar nessa manhã: o que é que tem tirado o teu equilíbrio? O que é que tem roubado a tua paz? O que é que está te desestabilizando? Porque muitas das vezes a gente sabe que tira o nosso equilíbrio, mas a gente continua insistindo no erro. A gente sabe que tira a nossa paz. A gente sabe que a gente não pode ir a certos lugares. A gente sabe que a gente não pode falar com determinadas pessoas. A gente sabe que a gente não pode fazer determinadas coisas. Só que mesmo assim a gente continua fazendo, continua insistindo. Tem pessoas que Deus tira da nossa vida e a gente quer trazer de volta. Tem ciclos que Deus já acabou e a gente quer viver esse ciclo novamente. Mas eu quero profetizar aqui em nome de Jesus: o ciclo que o Senhor fechou não volta mais para a tua vida. Está começando um novo ciclo, aonde as bênçãos do Senhor irão te encontrar, aonde as bênçãos do Senhor vão te alcançar. Eu profetizo que esse novo ciclo da tua vida, nada vai te desequilibrar, nada vai tirar a tua estrutura. Você vai permanecer de pé, firmado, pronto para a guerra, pronto para a batalha. Você crê nisso em nome de Jesus? Glória a Deus, aleluia. Eu quero que você entenda algo. No final da história, aqui no versículo que nós lemos, a Bíblia diz que esse rei agora, que cortava o polegar dos outros, quando ele é pego pelo povo do Senhor, agora ele tem um polegar cortado.
Porque eu aprendi uma coisa: tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Tudo aquilo que a gente faz para as pessoas vai voltar para nós. Tudo aquilo que nós lançamos em cima das pessoas vai voltar para a nossa vida. Por isso que eu costumo dizer, e eu falo, irmãos, cuidado com aquilo que você profetiza. Cuidado com aquilo que você fala, porque aquilo que você faz volta para você. Às vezes, nós passamos por situações onde nós somos injustiçados. Aonde muitas das vezes pessoas passam a gente para trás, se aproveitam da situação. E por um minuto nós temos um momento de fúria, um momento de fraqueza, aonde nós desejamos muitas das vezes até o mal daquela pessoa. Só que a Bíblia vai dizer que nós devemos se irar sim, mas nós não devemos pecar. Está escrito: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, irmão, ira é um sentimento, e sentimento é difícil de controlar. Agora, desejar o mal para o próximo, isso a gente pode controlar. Esse rei, ele viveu tudo o que ele viveu e agora ele perdeu a batalha, ele perdeu a guerra, porque ele achava que por ele cortar o polegar, ninguém poderia vencê-lo. Só que ele se esqueceu que havia um Deus chamado Deus de Israel, que vence em todas as batalhas, que vence em todas as guerras, que quando foi de encontro a Adoni-Bezeque, venceu ele, ganhou a guerra sobre ele, e a Bíblia diz que ele ainda morre. Ou seja, é Deus dizendo para você nessa manhã: fica tranquilo, descansa o teu coração, porque hoje eu estou comprando a tua briga, hoje eu estou comprando a tua guerra, hoje eu estou comprando a tua peleja. O Senhor está dizendo: fica tranquilo, porque hoje eu destruo seus inimigos, seus adversários. O mundo espiritual, o Senhor está dizendo, há uma guerra forte sobre este lugar, e o Senhor está dizendo: seus inimigos estão sendo derrotados. Glória a Deus, aleluia. Mas quando eu falo de inimigo, eu não estou falando do vizinho não, tá? Eu não estou falando daquele parente chato não, estou falando no mundo espiritual. Aleluia. Porque da mesma forma que Deus salvou a tua vida, Deus quer salvar a vida do vizinho fofoqueiro. Deus quer salvar a vida daquele que fala mal da tua vida, aquele que te dá trabalho, aquele que muitas das vezes te perturba. Deus também quer salvar a vida dele. Aleluia. Só que para isso nós temos que aprender a guerrear. E como que nós vamos aprender a guerrear? Livro de Efésios, capítulo 6, verso 10. Se você quiser abrir a tua Bíblia aí, vai dizer assim, o versículo 10: no demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha o que Paulo vai dizendo ao povo de Éfeso: no demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que a gente está bem, a gente acha que a gente está pronto, a gente acha que a gente é poderoso o suficiente para enfrentar as batalhas do dia a dia. Mas eu vim para te dizer nessa manhã que se não for o Senhor na nossa vida, nós não enfrentamos nenhuma batalha, nós não enfrentamos nenhuma peleja. Se não é o Senhor para nos dar força, se não é o Senhor para nos levantar, se não é o Senhor para nos dar ânimo, nós não conseguimos vencer a batalha, não conseguimos vencer a peleja. O Senhor está dizendo nessa manhã de hoje: se revista das minhas armaduras, daquilo que eu tenho preparado para você. Aleluia. E o que me chama mais atenção, ele diz assim no verso 11: revestimos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então aqui ele já deixou bem claro, ó, não é porque você está buscando ao Senhor, não é porque você está firme com Deus, que o diabo não vai armar nenhuma cilada, tá? Porque Deus, ele vai permitir muitas das vezes o inimigo armar cilada, armar emboscada, para que você possa passar. Deus, ele quer ver como é que você vai lidar com aquela situação. E aí eu te pergunto nessa manhã de hoje: você está revestido a ponto de conseguir lidar com as situações do dia a dia? Você está revestido a ponto de lidar com as ciladas do inimigo? Você está revestido a ponto de lidar todos os dias com a guerra espiritual? Se você não estiver, eu te dou um conselho: comece a buscar as armaduras de Deus para a tua vida. E nós vamos aprender aqui o que é essas armaduras que vão nos levar ao mundo espiritual, que vão nos levar para a guerra, que vão nos levar para a batalha e vão nos trazer vitoriosos de lá, em nome de Jesus. Aí o verso 12 ele vem dizendo: porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Olha o que o Senhor vem dizendo para mim e para você: nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. É como eu acabei de falar, a nossa luta não é contra o nosso vizinho da direita, nem contra o nosso vizinho da esquerda. A nossa luta é no mundo espiritual. A nossa luta é de joelhos dobrados.
A palavra do Senhor vai dizer que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. E aí talvez você se pergunte, apóstolo, o que é um principado? O que é uma potestade? A Bíblia declara que principados e potestades não são esses demônios que a gente vê manifestar na igreja. Esses demônios que a gente vê manifestar na igreja, irmão, são demônios pequenos. Demônios muito fáceis de expulsar. Mas um principado e uma potestade, ele não atua na terra. Ele atua na fronteira entre a terra e o céu. O que é a fronteira entre a terra e o céu? A região celestial, que nós acabamos de ler. A região celestial, ele fica no meio dela, tentando barrar para que eu e você não recebêssemos a vitória. E isso é explicado no livro de Daniel, aonde a Bíblia diz que Daniel ele vai orar durante 21 dias. E o anjo desce, quando chega no 21º dia, o anjo desce até Daniel e fala: Daniel, desde o primeiro dia foram ouvidas as suas palavras, mas o príncipe da Pérsia me prendeu na região celestial. Ou seja, é um demônio tão poderoso que ele tem poder de barrar até um anjo de chegar até a terra. E aí talvez você pode estar se perguntando agora, mas apóstolo, você quer dizer que o adversário ele é mais poderoso que o anjo? Não. O que eu quero te dizer é que o céu ele é organizado. Cada um fica naquilo que foi chamado para fazer. O céu estava dizendo naquele momento, o anjo que estava descendo era o anjo Gabriel, o anjo mensageiro. Quando ele vai passar, eu imagino essa cena na minha cabeça. Eu imagino a potestade falando: daqui você não passa. E eu imagino o anjo dizendo: você não vai deixar eu passar, então eu vou chamar meu irmão, o arcanjo Miguel. A Bíblia diz que naquele momento que ele é barrado, Deus envia o arcanjo Miguel para guerrear na região celestial. E a Bíblia diz que o anjo desce com a vitória e entrega na mão de Daniel. E eu quero profetizar sobre a tua vida nessa manhã de hoje, que a tua perseverança na oração, a tua perseverança no clamor, vai enviar o anjo de guerra para guerrear ao teu favor na região celestial. E todas as bênçãos que estavam travadas e retidas, o Senhor ele vai liberar sobre a tua vida. Se você crê nessa palavra, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Mas o Senhor está dizendo nessa manhã: descansa o teu coração, porque hoje eu libero tudo que estava travado na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Você quer ver um exemplo bem simples de potestade? Potestade e principado que atuam na região celestiais, das hostes espirituais, eles são muito territorialistas. Você quer ver um exemplo? A rua que eu moro. Quantos anos tem pancadão naquele lugar? A polícia acaba e volta. A polícia acaba e volta. Porque há uma potestade sobre aquele lugar. E muitas das vezes o Senhor ele permite. Por que o Senhor permite? Porque nós temos o poder da escolha. O pancadão está lá, a droga está lá, a bebida está lá, as mulheres fáceis estão lá. Mas você não é obrigado a ir para lá. Eu falo isso porque eu moro lá. No começo para mim foi muito difícil. Para um cara que veio do mundo das drogas, que veio fazer um monte de coisa errada, de repente chegar um final de semana e falar: meu Deus, eu tenho que ir para a igreja, eu não posso ir para o pancadão. No começo foi muito difícil. Hoje em dia, irmão, como diz o povo na Bahia, nem me fede, nem me cheira. Me abala mais. Graças a Deus. Mas o Senhor, ele permitiu, que era para ver se eu estava firmado nele. Por isso que eu falo para você sempre: esteja firmado na presença do Senhor. Glória a Deus. Esteja firmado em Deus. Não firma no homem, não, porque o homem é fraco. Meu Deus. Firme no Senhor. Esteja em um ambiente onde você recebe palavras de Deus para a tua vida. Aleluia. Porque, sabe por que a nossa igreja é uma igreja que não dá oportunidade, irmãos? Porque durante muito tempo eu fui em muitas igrejas que dão muita oportunidade. Chega na hora da palavra, é só 15 minutos. 20 minutos no máximo. Só que o que mantém a gente de pé não é a oportunidade. O que mantém a gente de pé não é o louvor. O que mantém a gente de pé é a palavra de Deus. Aleluia. Se a gente não tiver firmado na palavra, como é que Jesus ele combateu o diabo lá em Mateus capítulo 4? Com a palavra. O diabo veio e falou: transforma as pedras em pão. Mas nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Pula daqui para baixo, mas também está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos. Aí ele falou: mas também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, a todo momento o diabo vinha tentando e Jesus respondendo com a palavra. Porque se você não tiver a palavra no teu coração, o teu adversário ele te dá uma rasteira. Ele te engana. Tudo que você ouve, você acha que está certo. A Bíblia vai dizer que esses demônios que atuam na região celestiais,
Eles estão lá todos os dias para tentar parar, para tentar impedir que eu e você receba a nossa bênção, receba a nossa vitória. E a Bíblia vai dizer sobre a importância da constância na oração. Por quê? Eu não sei se você lembra que eu falei que Daniel orou por 21 dias, sim ou não? Só que ele não fez um propósito de 21 dias. Como é que foi, apóstolo? Ele orou o primeiro dia e a vitória não veio. Ele orou o segundo dia e a vitória não veio. E ele foi orando o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, até que passou 21 dias. E aí eu te pergunto algo nessa manhã. Deus, ele ouve até o nosso pensamento, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Se Deus ouve até o pensamento, por que Deus esperou 21 dias para responder a oração de Daniel? Você já parou para imaginar isso? Será que o Deus que respondeu no 21º dia não podia ter respondido no primeiro minuto de oração? Podia, não podia? Da mesma forma, quando Naamã, ele vai mergulhar 7 vezes no Jordão, Deus não podia ter curado ele no primeiro mergulho? Sim. O que Deus está ensinando dentro da palavra é: tenha permanência, tenha constância, continue perseverando em oração, continue perseverando na busca, ainda que o teu milagre não aconteceu, ainda que o teu milagre não chegou, continue perseverando. Aleluia. Irmão, sábado eu ouvi uma pregação, sexta-feira eu ouvi uma pregação que me chamava bastante atenção, e fala de quando Josué, ele vai rodear as muralhas, e Deus manda eles tocarem a corneta, tocarem a buzina, para que as muralhas não caiam, sim ou não? Sim. Só que aquela corneta que eles tocavam era uma corneta que só era tocada quando a guerra era vencida. Ou seja, a muralha ainda não tinha caído, mas eles já estavam declarando que o Senhor tinha dado vitória. Apóstolo, o que isso quer dizer? Deus dizendo para você: aprenda a agradecer mesmo antes de ver as coisas acontecerem. Aprenda a ser grato a Deus antes da porta se abrir. Aprenda a ser grato a Deus antes de ver a cura acontecer. O Senhor está dizendo: tenha o coração grato. Irmão, uma vez eu trabalhando de Uber, aconteceu algo que eu contei aqui na igreja quando aconteceu, e eu falei: meu Deus, a gente precisa ter essa fé. Entrou 3 mulheres no carro, e elas eram católicas, daquelas que vai na igreja, católica roxa, daquelas que rezam o terço, e uma delas estava com câncer. E dentro do carro elas falaram assim: quando fulana for curada, a gente vai lá na Aparecida acender uma vela grandona. Ela não falou assim se ela for curada, ela falou assim quando ela for curada. E às vezes nós que estamos na igreja, que servimos a Deus, não temos essa fé. A gente fica olhando e dizendo: será que Deus vai fazer? Será que vai acontecer? Irmão, nós temos que profetizar: quando Deus abrir a porta, eu vou agradecer. Eu já vou começar a agradecer porque eu sei que Deus vai abrir a porta. Quando Deus fizer a cura, eu vou dar um culto de ação de graça. Aleluia. Posso te falar uma coisa? Quando nós pegamos esse salão aqui, eu tinha marcado de fazer a festa de 7 anos da igreja. Só que eu marquei a festa de 7 anos, comecei a chamar o pessoal, e a gente não tinha alugado o salão ainda. Eu não sabia nem se eu ia conseguir alugar, porque eu não tinha o dinheiro. Só que Deus falou no meu coração: usa a tua fé. E eu comecei a chamar todo mundo. Marquei com o pregador, marquei com o cantor, marquei com todo mundo. Falei: Senhor, usei a fé. Agora o Senhor precisa abrir a porta. E Deus abriu essa porta. Aleluia. E foi uma festa linda para o Senhor. Por quê, irmão? Vai ter momentos que você tem que usar a tua fé. Ah, mas eu estou vendo algo que eu queria e eu não tenho condições. Usa a tua fé. Usa a tua fé, porque Deus, ele é poderoso para fazer. Aleluia. E ó, eu quero que você entenda algo. Deus, ele sempre vai te dar algo. Tudo que você vai fazer que for o projeto de Deus, ele vai ser algo que não cabe no teu bolso. É, meu. Irmão, você pode ficar milionário, que Deus vai te dar um projeto muito maior do que você tem. Aleluia. Porque ele quer te mostrar que quem sustenta a obra é ele, que quem cuida da tua vida é ele, que quem cuida da tua casa é ele, que quem cuida da tua família é ele. Não é o teu dinheiro, não é o teu trabalho, não é o teu esforço. É ele que cuida de todas as coisas. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que vocês estejam firmes no dia mau. Havendo feito tudo isso, ficai firmes. Então, ou seja, se revista de toda a armadura para poder resistir ao dia mau. Então ele está dizendo: não é porque você está firmado em Deus que o dia mau não vai vir. Você lembra de Jó? Em um dia perdeu todo o seu gado,
perdeu todos os seus servos, perdeu todo o seu dinheiro, perdeu todos os seus filhos em um dia. E a Bíblia diz que Jó era temente a Deus, era fiel a Deus. Ou seja, não é porque você está firmado que o dia mau não vai chegar. Só que tem um porém. O dia mau só chega para quem merece ter um dia bom. Porque a Bíblia diz que Jó perdeu tudo em um dia. Mas quando Deus devolveu para Jó, Deus devolveu tudo em dobro. Então eu quero profetizar sobre a tua vida que o que você perdeu não se compara com aquilo que Deus vai trazer para a tua mão. Pois lá em Ageu 2, verso 9 vai dizer que a glória da última casa, ela seria maior que a da primeira. O que Deus vai trazer para a tua vida é muito maior do que aquilo que você perdeu. Aleluia. Verdade. E aí ele fala: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e com a justiça. E aí eu te pergunto nessa manhã: você tem vivido a justiça de Deus para a tua vida? Você tem sido um homem justo, uma mulher justa na terra? Você tem sido justo com todas as pessoas? Porque a Bíblia nos ensina a sermos justos, porque o nosso Deus é justo. E Ele vai tratar nós da mesma forma que nós tratamos as pessoas. Então, ou seja, aquilo que você não quer para você, não faça para os outros. Pelo contrário, faça pelas pessoas aquilo que você queria que alguém fizesse por você. Irmão, eu tenho um problema muito sério, que eu não posso ver ninguém passando dificuldade na rua que eu paro para ajudar. Por que problema, apóstolo? Porque muitas das vezes é golpe. Tem gente que para, finge que está precisando de alguma coisa para assaltar, para roubar. Mas eu sempre paro e falo: Senhor, só que já teve vez também de eu querer parar e Deus falar: vai embora. Não para não. Porque eu queria que as pessoas, e graças a Deus, todas as vezes que eu precisei também, que eu estava na estrada, que deu problema na moto, que deu problema no carro, Deus sempre envia alguém para ajudar. Porque eu aprendi: o que eu quero para mim, eu faço pelo meu próximo. E o que eu não quero para mim, eu não faço pelo meu próximo. Verso 15 vai dizer: calçado vossos pés na preparação do Evangelho da paz. Por que ele vai dizendo calçado dos vossos pés na preparação do Evangelho? Porque nós temos que andar conforme a palavra. Nós temos que andar conforme a palavra ensina. Salmo 119, verso 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Porque quem anda na palavra tem um caminho iluminado, tem um caminho abençoado, tem um caminho próspero. Mas tem que andar na palavra. Aleluia. Você já reparou que a coisa mais difícil hoje é as pessoas terem compromisso com a palavra de Deus? As pessoas terem compromisso com a igreja, terem compromisso. E eu sei, irmão, que muitas das vezes a gente não consegue estar no culto devido ao trabalho, devido ao cansaço, devido ao lugar que a gente mora, ser um lugar um pouco perigoso. Mas e quando nós podemos estar? Por que nós não vamos à igreja? Você quer ver uma coisa, irmão? Hoje eu estou pregando aqui de manhã, sim ou não? Sim. À noite eu já prego em outra igreja. Aleluia. Porque eu aprendi uma coisa: enquanto eu tiver fôlego de vida, foi o meu propósito com Deus. Eu falei: Senhor, aonde o Senhor me levar, aonde o Senhor me mandar pregar, eu vou pregar a palavra. Aleluia, glória a Deus. Eu aprendi uma coisa, irmão: a gente tem que parar de dar desculpa para estar na igreja. E começar a se posicionar da forma que Deus quer que a gente se posicione. A Bíblia vai dizer, no verso 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. O que é o escudo da fé? Sabe quando você vem num culto e Deus fala com você? Às vezes dentro da palavra, às vezes no louvor, às vezes Deus usa alguém para falar em profecia com você. Você recebeu uma palavra, sim ou não? Sim. Você acredita naquela palavra, sim ou não? Então toda vez que você estiver passando por uma situação onde as coisas estiverem dando errado, você vai usar o escudo da fé. Qual é o escudo da fé? Pode estar dando errado agora, mas eu tenho uma palavra, e a palavra é de que o milagre vai acontecer. Deus falou que ia mudar a minha história, Deus falou que ia mudar a história da minha casa, a história da minha família. Pode estar dando errado hoje, mas eu creio que o novo amanhã está vindo. Pois o Salmo 30, verso 5 vai dizer: o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Te prepara para viver um novo tempo de Deus para a tua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Você vai usar a tua fé. O inimigo ele sempre vai jogar. O que é dardo inflamado? Ele joga setas na sua cabeça. Ó, vai dar errado. Não tenta não, vai dar errado. Ó, sua família não vai mudar. Ó, as coisas não vai mudar. E aí Deus ele está falando para você: usa a tua fé. Aleluia. Não acredita naquilo que as pessoas tentam colocar na sua cabeça. Não acredita naquilo que o inimigo joga na tua cabeça. Mas acredite naquilo que a palavra de Deus está dizendo que vai acontecer. Aleluia. Irmãos, todos os homens
homens de Deus, mulheres de Deus que viveram coisas grandes na terra, antes de dar certo, deu errado. É só você ler a história de Jó, de José, de Davi. Todos eles, antes de serem grandes na terra, tiveram que perder quase tudo. Tiveram que perder quase a sua vida. E comigo e com você não vai ser diferente. Muitas das vezes nós precisamos perder, sabe por quê, irmão? Porque na perca a gente amadurece. É quando a gente perde que a gente ganha maturidade. Não é quando a gente ganha. E muitas das vezes o Senhor, Ele permite. Mas Ele vem dizendo, use a tua fé. A Bíblia diz que se a gente tiver fé igual um grão de mostarda, é o suficiente para Deus fazer algo na nossa vida. Você já viu um grão de mostarda? Quem já viu um grão de mostarda? Quem nunca viu? Levanta a mão. Aqui na minha mão eu tenho um grão de mostarda, você está vendo? Você consegue ver o grão daí? Consegue enxergar? Irmãos, a Bíblia diz que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para Deus poder mudar a tua história. E a Bíblia vai dizer que o grão de mostarda é a menor das sementes, mas quando cresce, se torna mais linda das árvores, porque de uma fé pequena, Deus Ele faz trazer algo extraordinário da tua vida. Eu não sei se você consegue entender o que Deus está dizendo. Deus está dizendo, eu vou extrair da tua fé o teu milagre. Então continue acreditando, continue crendo, porque através da tua fé, você vai viver algo sobrenatural na presença de Deus. Depois, se você quiser ver o grão de mostarda, está aqui, ó. Tem bastante aqui. Irmãos, um grão de areia dá uns 5 grãos. Um grão de arroz dá uns 5 grãos de mostarda, só para você ter ideia. De tão pequeno que ele é. Mas a Bíblia usa ele. Porque para Deus não importa o tamanho, importa que você tenha. Aleluia, glória a Deus. Não importa se é grande, se é pequeno, se é muito, se é pouco. Mas você tem que ter alguma coisa. Porque Deus Ele não trabalha com aquilo que te falta, Ele trabalha com aquilo que você tem. Então tenha fé, ainda que seja uma fé pequena, mas tenha fé. Aí ele fala, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é o capacete da salvação, irmão? Você precisa ter na sua mente, você precisa acreditar que você é salvo. Você precisa ter na sua mente, como que eu vou crer que eu sou salvo? Andando como diz a palavra. Aleluia. Se você fizer tudo que nós falamos aqui, irmão, você vai ter na sua mente, não, eu estou salvo. Porque eu obedeço a palavra de Deus. E aí ele fala assim, ó, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você já reparou que a todo momento ele vem falando sobre a palavra de Deus? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é uma espada no qual você vai poder cortar o maligno no meio. Toda vez que alguém vier falar algo contra a tua vida, você fala, não, mas eu tenho uma palavra, é a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. É ela que me sustenta, é ela que me guarda, é ela que me faz guerrear, é ela que me faz avançar, é ela que me faz romper, é ela que me faz viver os milagres que Deus tem para a minha vida, é a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí ele encerra dizendo, e orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Olha o que ele fala, orando em todo tempo e vigiando. Mateus 26:41 diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Só que Jesus ele fala, primeiro vigiai. Não adianta você querer vir para a igreja, não adianta você orar e você não vigiar nas suas atitudes. Não vigiar, como eu falei, não vigiar os lugares que você frequenta. Não vigiar as pessoas que andam do seu lado. Porque Deus, Ele te separou para viver algo novo. Então não é qualquer pessoa que tem que estar do teu lado. Não é qualquer pessoa que tem que caminhar com você. Você foi separado para viver a promessa de Deus para a tua vida. E muitas das vezes quando você coloca alguém que não é separado para viver a promessa que Deus tem sobre você, ela para. Porque a nossa promessa tem muito a ver. Apóstolo, onde tem escrito isso? Na Bíblia, livro de Gênesis. Quando Abraão, ele sai da sua terra, sai da sua parentela, mas leva o sobrinho. A Bíblia diz que Deus naquele momento não fala mais com ele. E Deus só volta a falar com ele quando eles brigam e se separam. Quando Abraão e Ló brigam e se separam. Aí Deus volta a falar com ele. Ou seja, quem estava do lado estava impedindo o crescimento. É, meu Deus.
E às vezes você tem colocado do seu lado pessoas que estão impedindo você de crescer. Mas que nessa manhã, em nome de Jesus, eu profetizo que do seu lado estarão pessoas que te darão crescimento, que te darão conhecimento. Deus colocará do seu lado pessoas mais sábias do que você, para te ajudar a crescer, para te ajudar a romper, para te ajudar a prosperar. Eu profetizo nessa manhã de hoje que Deus colocará do seu lado pessoas que te darão direcionamento, pessoas que te darão um novo caminho. Porque eu não sei se você sabe, mas para Deus poder fazer algo na nossa vida, Ele precisa usar pessoas. E eu profetizo que Deus vai colocar as pessoas certas na tua vida. Você não vai mais entrar em relacionamento furado, você não vai mais entrar em amizade furada, porque a partir de hoje Deus vai colocar as pessoas certas na tua vida. Persevere na oração, vigie, porque aí sim você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Aleluia. E aqui ele encerra dizendo algo muito interessante que eu sempre falo para a igreja. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Paulo estava dizendo, olha, vocês orem por vocês, orem pela igreja, mas não esqueçam de orar por mim, para que as portas sejam abertas, para que as coisas possam acontecer. Você quer ver um exemplo, irmão? Todo mundo vem na igreja e fala, apóstolo, ora por mim, apóstolo, ora pela minha casa, ora pela minha família. Você não está errado não, pode vir que a gente vai orar. Só que nós também queremos pedir para que você ore pela igreja, para que você ore pelo apóstolo, para que as coisas possam acontecer nesse lugar, para que em nome de Jesus as portas também se abram. Glória a Deus, aleluia. Porque muitas das vezes a gente só pede, né? Ora, a gente vira o crente 6 horas. O que é o crente 6 horas? Vamos para a igreja, irmão? Ah, não vou não, mas 6 horas por mim lá. É o crente 6 horas. 6 horas. Ele não faz nada, ele só pede para os outros orar. 6 horas por mim lá. Você conhece um crente 6 horas? Eu conheço um monte, irmão. É o que eu mais conheço é crente 6 horas. Não quer vir para a igreja? Não. Aí vem fazer um culto na minha casa, irmão. Se você não vai na igreja, eu não vou fazer culto na sua casa. Porque não adianta nada eu ir orar na sua casa e você não tomar um posicionamento. Não vai acontecer nada, não vai mudar nada, vai ser bonito, Deus vai falar, o mover vai acontecer. Mas se você não se posicionar, nada acontece. É verdade, meu. Ah não, mas eu posso ser crente em casa, então vamos fechar essa igreja tudo. Então. Já que você pode ser crente em casa, para que igreja? A todo momento, Paulo, ele abriu várias igrejas, Pedro, irmão. Todos os apóstolos de Jesus abriram igrejas. E quando a gente fala de igreja apostólica, a nossa igreja ela é fundada na Bíblia, nos apóstolos. Pedro, Tiago, João, Paulo. É fundada nesses fundamentos aqui. Nós precisamos estar na igreja, ir à igreja. Ah, apóstolo, mas eu assisto pela live. Eu sei que não vai ser legal o que eu vou falar, mas eu preciso te falar isso. A live é para quem está numa cama de hospital. É para quem não consegue ir à igreja. Para quem está doente. Verdade. Quem está bem com saúde, irmão, levanta e vai para a igreja. Vai buscar o Senhor. Ou então, às vezes, não tem culto na sua igreja de manhã e você quer assistir, não tem problema nenhum. Mas a live, ela serve para você. A internet, ela serve para quem não consegue ir até a igreja. Ou quando você está num dia mal, acordou de manhã, e aí não tem culto pela manhã, talvez não tem uma igreja perto da sua casa aberta, aí você vai assistir uma pregação, não tem problema nenhum, irmão. Só que no culto da sua igreja, você tem que estar no culto. Você tem que buscar o Senhor. Porque a Bíblia diz, ó, como bom e com suave é que os irmãos vivam em união. E a Salmo 122 vai dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí? Meu Deus. Nós precisamos estar de pé, ir à casa do Senhor, para que as coisas aconteçam na nossa vida, amém? Você conseguiu entender essa palavra? Você conseguiu entender que Deus ele vai te dar equilíbrio? Você conseguiu entender que Deus ele vai te revestir das armaduras para você poder guerrear? Então aplauda o Senhor bem forte aí em nome de Jesus. Irmãos, agora nós vamos ministrar a Santa Ceia. E nesse momento de Santa Ceia, eu sei que você já ouviu muitas das vezes alguém falar assim: quem tem pecado não toma Santa Ceia. Você já ouviu falar? Já ouviu falar? Sim. Agora eu vou te perguntar: quem é que não tem pecado? Meu Deus, verdade, sim. Me mostra um aqui na terra que não tem pecado. É porque a gente acha que pecado é só trair, é só usar droga, é só beber. Não.
Um pensamento que você fez maldoso já é pecado. É. Uma palavra de ira. Ah, tomei uma fechada no trânsito. Ah, que vacilão. Você pecou. É verdade. Se você tem que falar só de pensar, você já pecou. Jesus ele fala, aquele que pensou já pecou. Para que serve a Santa Ceia? A Santa Ceia ela serve para a gente se lembrar do sacrifício de Jesus, amém? Amém. Amém? Amém. Qual foi o sacrifício de Jesus? Todo mundo aqui sabe. Que ele foi pregado numa cruz. Para que eu e você pudéssemos ser perdoados. Então a Santa Ceia é para a gente se lembrar disso. Jesus ele falou, fazer isso em memória de mim. É para você se lembrar que eu morri por você. Aleluia. Que eu me sacrifiquei por você. A Santa Ceia ela serve para purificar o pecador dos seus pecados. Mas não é por isso também que você vai ter uma vida toda torta diante de Deus. Se você pecou, se você falhou, nessa manhã, peça perdão e participe da ceia do Senhor. Eu queria que você estendesse as suas mãos para cá. Nós vamos orar pela ceia do Senhor. Porque a partir de agora, se você puder, fique de pé. Em nome de Jesus, para a gente poder orar. Aleluia. Estenda as suas mãos para cá. Porque a partir de agora, isso aqui não representa mais um pão e um suco, mas representa o corpo e o sangue de Cristo. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós consagramos, Senhor, a Santa Ceia diante do Teu altar. Senhor, consagramos esse pão e esse suco que a partir de agora simbolizam o Teu corpo e o Teu sangue. Senhor, nós sabemos do sacrifício que o Senhor fez por nós, por isso nós iremos participar. Mas eu te peço, Senhor, se nós falhamos no meio da caminhada, se nós erramos no meio da caminhada, que o Senhor venha nos perdoar, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor nos fortaleça, para podermos viver, Senhor, o sobrenatural na Tua presença. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Pode servir a ceia, você pode se assentar aí no seu lugar. Se você for participar, pegue a ceia, em nome de Jesus. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Então é você que vai se examinar. E vai falar, será que eu posso participar? Quem é que pode participar? Quem tem comunhão com Deus. Se você tem comunhão com Deus, participe. Agora, se você não tem comunhão, se você não está firmado, aí é com você. Amém? Amém. Eu jamais vou chegar aqui e vou falar, ó, você toma e você não toma. Eu nunca vou fazer isso. Porque a Bíblia não me dá esse poder. A Bíblia diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem é que tem que se examinar? Você. Quem é que sabe da tua vida? É você. Você fala, poxa, eu sei de umas coisas aí do povo aí. Será que é verdade? É verdade. E ainda que seja verdade, ninguém sabe o que tem dentro do coração de ninguém. É verdade. Só Deus sabe. Por isso que Deus fala, examine-se, pois o homem é a si mesmo. É você que vai se examinar e fazer uma autoanálise de você. Você que vai participar e você que não vai participar, eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu queria que você começasse a falar com Deus. Peça perdão para Ele por todos os seus pecados, por todas as suas falhas. Apóstolo, eu não vou participar. Pede perdão a si mesmo, é aí que você tem que pedir. Para que no próximo culto você possa participar da ceia do Senhor. Vai falando com Ele, fala, Senhor, me fortalece, me ajuda. Enquanto isso, vai abrindo o pão aí, em nome de Jesus. Vai pedindo força para Deus. Vai pedindo para Ele te fortalecer, vai pedindo para Ele te ajudar. Vai pedindo para Ele trabalhar na sua vida. Se você não vai participar, vai falando, Senhor, me dá força, para o próximo mês eu poder participar. Que eu venha me firmar na Tua presença, Pai. Para que eu participe, porque a Bíblia diz que aquele que não tem comunhão com Deus, não tem parte com Ele. Então você precisa ter comunhão com Deus. 1 Coríntios 11, 23 vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Participe do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Continue em espírito de oração.
Porque através desse corpo e desse sangue, você está sendo purificado por Deus. Você está sendo curado de traumas, feridas na alma. Traumas que muitas das vezes a gente não consegue. Tem traumas na nossa vida que a gente nem sabe que tem. E o Senhor, Ele te cura nessa manhã. Enquanto isso, você vai abrindo o cálice. Verso 25 diz: semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Participe do sangue de Cristo, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós participamos da tua ceia. Senhor, e eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encha da tua presença, que o Senhor manifeste a tua glória sobre as nossas vidas. Senhor, aqueles que não participaram, Senhor, eu peço que o Senhor fortaleça a vida deles também. Senhor, que não haja um julgamento, um peso sobre eles, mas que em nome de Jesus, Pai, haja uma mudança de vida, uma restauração de vida, para que todos nós possamos participar do teu corpo, para que todos nós possamos participar do teu sangue, para que todos nós pudéssemos nos assentar à mesa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, desde já eu te peço e eu te agradeço, crendo, Pai, que o Senhor já mudou a nossa história, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dar uma glória a Deus? Vamos ofertar na casa do Senhor. Aplauda Ele aí bem forte em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja, bem forte. Amém? Tiago 4:17, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tiago 4. Olha o que diz o livro de Tiago, capítulo 4, verso 17, perdão. Tiago 4,17 diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Apóstolo, o que isso tem a ver com a oferta? Talvez, tem muita gente que ouve, que pode ajudar, mas não ajuda. Que pode fazer algo pela obra do Senhor, mas não faz. Você está cometendo um pecado. Não sou eu que diz, é a Bíblia. Quando a gente pode fazer algo e não faz, estamos cometendo um pecado. Tem algo que eu sempre faço, e eu sempre vejo os irmãos aqui fazer também. Irmãos, a gente nunca vai num culto. Eu só vou numa igreja visitar. Eu levo pelo menos uns R$5, sei lá, eu tenho que levar alguma oferta. Porque a Bíblia diz também que nós não devemos nos apresentar diante de Deus com a mão vazia. Certa feita, antes de Saul ser ungido a rei, ele perde ali os animais do seu pai, e ele vai atrás, vai procurar, e ele não tem direção. E a Bíblia diz que o servo dele fala: vamos lá na casa de Samuel, o profeta. Samuel vai nos dar um direcionamento. A resposta de Saul é: eu não posso ir até a casa de Samuel porque eu não tenho nada para dar para ele. Porque ele entendia que diante de Deus, diante do homem de Deus, você não se apresenta de mãos vazias. Está escrito na Bíblia. Aí o servo fala assim: não, eu tenho algumas moedas aqui, vamos lá. As moedas naquela época eram moedas de ouro, valia muita coisa. Eu tenho algumas moedas aqui, vamos lá. Então eles se apresentam diante do sacerdote, oferecem aquela oferta, Deus dá o direcionamento, e a partir dali ele acha os animais do seu pai, e ele é escolhido para reinar em Israel. Aleluia. Uma oferta pode mudar todo o direcionamento da tua vida. Uma oferta pode mudar toda a tua história. O problema é que muitas das vezes a gente vai, se eu dar oferta vai faltar. Não vai faltar, irmão, porque Deus prospera. A Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata. Só que a Bíblia também diz que a gente só colhe o que planta. Se a gente não plantar nada, não colhemos nada. Então eu te convido nessa manhã a pegar uma oferta. Se você vai ofertar pelo cartão, nós temos a maquininha de cartão, tem o número do Pix ali na parede. Você que está nos assistindo e quiser nos ofertar, se eu não me engano, o número do Pix está aí na live. Se você precisar do número do Pix também, você me chama aí que eu passo para você. Mas não deixe de ajudar a obra do Senhor, não. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Se fala de oferta, você fica triste. Aleluia. Feche seus olhos. Tem alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus ou quer se reconciliar com Cristo? Você que está nos assistindo pela live, quiser aceitar Jesus, se reconciliar
Coloca aí nos comentários. Nós vamos orar pela tua vida também. O nosso meio tem alguém que quer fazer essa aliança? Que quer renovar a aliança? Se não tem, que Deus abençoe. Nós vamos orar pelo término do culto, orar pelas ofertas. E aí tem um bolo aqui abençoado, tem um chá, um café. Não vai embora sem participar do café da manhã com a gente. Amém? É simples, mas é de coração. Tá bom? Você que está nos assistindo aí pela live, vem domingo que vem tomar um café aqui. Lembrando, irmãos, amanhã é o segundo dia do propósito pela vida espiritual. Tá? E quem vai estar pregando amanhã vai ser a missionária Luzia. A missionária Luzia, Deus usa muito ela. Sabe como eu conheci ela? Pra você ter ideia? Eu estava trabalhando de Uber e eu peguei ela numa corrida. Não conhecia ela não me conhecia. E Deus usou ela para falar a minha vida assim, ó, toda. Deus usa muito ela, tanto na palavra como na revelação. E ela vai estar aqui amanhã, no culto de amanhã, às 8 horas. E eu quero te convidar para você estar aqui, porque eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra para o teu coração. Amém? Amém? Estende a mão em forma de receber. Lembrando que nossos cultos é segunda e quarta às 8 da noite e domingo às 9 da manhã. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer por mais um culto, mais um dia na tua presença. Nós queremos te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Queremos te agradecer pela palavra que foi liberada do céu, Pai, para nossas vidas nessa manhã. Queremos te agradecer por poder participar, pelo Senhor permitir a gente se assentar à mesa mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor leve o teu povo em paz, em segurança. Dê uma semana abençoada, a melhor semana da vida deles. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor continue falando aos nossos corações no decorrer da semana, que o Senhor continue nos fortalecendo, que o Senhor abençoe, Senhor, cada dízimo, cada oferta, cada voto que está sendo colocado agora diante do teu altar. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, honra a fé do teu povo, honra a fé dos teus filhos, muda a história, muda a situação, Senhor, e eu te peço, Pai, honra a nossa fé, Pai, que essa palavra, ela não venha a ser só uma palavra que nós ouvimos, mas que ela venha a ser uma palavra que vai penetrar na tábua do nosso coração, e nós seremos guiados por ela, em nome de Jesus. Estende a mão em forma de receber, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo, estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda ao Senhor bem forte em nome de Jesus. Está encerrado. Não vai embora sem tomar um café em nome de Jesus.